Na cidade de Jianshu, as pessoas estão comentando sobre o espírito divino de Li Yan ser um caixão negro. Espíritos divinos fracos incluem flores e gramas, o caixão apenas parece ser má sorte. Eles acham hilário que a família Lin tem um espírito divino fraco. Em frente à casa da família Wu, uma jovem está dizendo a Li Yan que quer cancelar o casamento deles. Li Yan questionou o momento dela trazer o assunto à tona, já que ela poderia ter falado antes. Ele a acusou de trazer o assunto agora para humilhá-lo de propósito. A jovem admitiu arrogantemente as acusações dele. Li Yan ficou furioso e olhou fixamente para a jovem. Ela também ficou brava e uma marca apareceu em sua testa. Então ela atacou Li Yan, mas ele bloqueou o ataque com uma esfera dourada que servia como escudo. As pessoas ao redor ficaram fascinadas com o espírito divino da jovem, o espírito nevado da senhorita Omnin. O jovem que estava ao lado da senhorita Omnin o tempo todo colocou as mãos nos ombros dela para acalmá-la. Ela corou quando ele disse a ela que não era preciso desperdiçar energia com alguém como Li Yan. Com um olhar convencido, a senhorita Omnin concordou com o jovem, seu sênior Liu Yu. Liu Yu então anunciou que estava levando sua Júnior Omnin para se matricular na Academia Chama Vermelha e disse a Li Yan que ele deveria cancelar o casamento se fosse inteligente o suficiente. Li Yan ficou furioso e declarou que não ia cancelar o casamento. Ele então proclamou que, em 3 anos, derrotaria Omnin na Academia Chama Vermelha e provaria que ela não é digna dele. Omnin ficou irritado e estava prestes a retrucar, mas Li Yan já tinha virado as costas para ela. Na residência da família Lin, Li Yan cruzou com seu pai Xuer, sua irmã. Seu pai tinha uma expressão preocupada. Ele o confortou e disse que seu espírito divino sempre teve um motivo para existir, e que ele só precisava descobrir seu potencial. Disse-lhe que tudo dependeria do seu esforço e determinação e espera que Li Yan não desista facilmente por ter um espírito divino defeituoso. Seu pai então virou as costas, deixando Li Yan e Xuer para trás. Xuer tossiu e disse a Li Yan que seu pai estava preocupado com ele e sua lesão. Li Yan consolou sua irmã e disse que um espírito divino um pouco fraco não o impediria de se tornar mais forte, e pediu a ela que voltasse e descansasse. Xuer sorriu aliviada. Em um quarto, Li Yan está meditando dentro de uma esfera roxa. Ele pensou que precisava se tornar mais forte por Xuer e seu pai, enquanto uma marca aparecia em sua testa. Ele abriu os olhos e convocou seu espírito divino, o caixão negro. Enquanto pensava no que fazer com seu espírito divino fraco, fumaça negra saiu do caixão. Ele estendeu a mão para o caixão para ver se havia algo dentro. Li Yan ficou assustado quando o caixão se abriu repentinamente. A fumaça negra então se dissipou, revelando uma senhorita de cabelos brancos dentro. Li Yan ficou chocado e perguntou à senhorita quem ela era. Flutuando na frente de Li Yan está uma senhorita de cabelos brancos e olhos roxos. Ele perguntou quem ela era e o que estava fazendo dentro de seu espírito divino. Ela não respondeu à pergunta dele e perguntou onde ela estava. Li Yan respondeu e disse que eles estavam na dinastia Dafin. Ela pensou em voz alta que foi separada de onde veio e que precisava restaurar sua energia espiritual, embora estivesse despreocupada com isso. Ela se apresentou como Gong Qianshui e perguntou o nome de Li Yan. Ele respondeu e lembrou a ela que ainda não havia respondido à pergunta dele. Ela respondeu que guardou sua alma dentro do caixão de vida e morte e que, como ele despertou o caixão como um espírito divino, era normal ela estar dentro dele. Li Yan questionou a resposta dela e disse que ela devia estar brincando. Gong Qianshui então ficou furiosa ao lembrar dos momentos antes de sua morte e perguntou retoricamente se ela brincaria sobre sua própria morte. Li Yan sentiu a pressão e caiu de joelhos. Gong Qianshui disse a ele que era a patriarca da seita divina mais poderosa do continente das artes marciais celestiais, e que foi atacada pelos próprios anciãos de sua seita e quase morreu. Ela disse a Li Yan para não ter medo e o tranquilizou, dizendo que se ela quisesse que ele, um praticante marcial de 3 estrelas, estivesse morto, ele já estaria morto. Ela ofereceu um acordo. Ela ajudaria Li Yan a ficar mais forte, em troca, ele a ajudaria a buscar vingança. Li Yan estava duvidoso e perguntou se ela tinha certeza de que poderia ajudá-lo, já que seu espírito divino foi considerado fraco.
Ela ficou perplexa que ele chamou o caixão de vida e morte do espírito divino fraco e que ele não sabia o que isso significava. Gong Qianshu explicou que existem espíritos divinos mutantes e entre eles estão os 10 antigos espíritos divinos, sendo o caixão de vida e morte um deles. Li Yan ficou surpreso que seu espírito divino chamado de lixo fosse um dos 10 antigos espíritos divinos. Gong Qianshu então explicou que as pessoas que possuem um dos 10 antigos espíritos divinos ganharão força capaz de controlar o universo assim que começarem a crescer e que podem destruir uma dinastia apenas com o balançar das mãos. Li Yan não conseguia acreditar que ele tinha um espírito divino tão poderoso e perguntou a Gong Qianshu o quanto ela poderia ajudá-lo a avançar em meio ano. Gong Qianshu disse que poderia pelo menos elevá-lo a um praticante marcial de 9 estrelas. Li Yan pensou que alcançar 6 estrelas já seria suficiente, ele não achava possível melhorar um nível a cada mês. Li Yan então pediu a Gong Qianshu instruções sobre o que ele deveria fazer. Ela disse a ele para sentar e deixar seu espírito divino ajudá-lo a meditar. Li Yan ficou surpreso que seu espírito divino pudesse fazer isso. Gong Qianshu ergueu a mão esquerda e o caixão se abriu na frente de Li Yan. Ele meditou novamente dentro de sua esfera enquanto o caixão à sua frente emitia uma luz dourada brilhante em sua direção. Li Yan estava meditando dentro de sua esfera roxa. Então ele abriu os olhos e exclamou como se sentia incrível. Ele estava confiante de que poderia alcançar o nível de praticante marcial de 9 estrelas em menos de meio ano, mas Gong Qianshu quebrou seu otimismo. Li Yan respondeu timidamente que sentia que estava absorvendo a energia ao redor dele 10 vezes mais rápido. Gong Qianshu disse a Li Yan que seu corpo não aguentaria muito tempo com essa taxa de absorção, então ele deveria se apressar e preparar algumas ervas para que ela possa fazer pílulas medicinais para fortalecer seu corpo. Li Yan ficou animado ao saber que Gong Qianshu era um alquimista, pois eles são recursos incrivelmente valiosos neste mundo, e ele não conseguia acreditar que tinha um para ajudá-lo. Gong Qianshu começou a mencionar grandes quantidades de ervas que ela precisava, e Li Yan ficou desanimado, pois não poderia comprar tudo aquilo. Gong Qianshu ficou alerta e disse a Li Yan que alguém estava chegando, então ela se recolheu de volta para o caixão. Li Yan a chamou, pois ainda não tinham terminado de conversar. Gong Qianshu olhou para trás com um sorriso e disse para ele não se preocupar, pois ainda podiam conversar mentalmente, então o caixão se fechou. Logo em seguida, a porta se abriu com Xuer parada na frente. Ela entregou a Li Yan uma pílula de concentração de Qi e disse que seu pai pediu para entregá-la a ele. Li Yan ficou surpreso que seu pai estivesse lhe dando algo tão importante. Xuer sorriu animadamente, convencendo Li Yan de que seu pai se importa com ele. Sem aviso, um jovem entrou no quarto. Ele chamou Li Yan de lixo e disse que ele não merecia tomar uma pílula tão valiosa. A expressão alegre de Xuer ficou séria e ela gritou com o jovem, chamando-o de Lin Tian. Ela o mandou embora e parar de intimidar seu irmão. Lin Tian apenas riu e zombou de Li Yan por ser protegido por uma mulher. Li Yan ficou furioso e se colocou à frente de Xuer, protegendo-a. Ele disse a Lin Tian que se ele queria lutar, ele aceitaria o desafio. Lin Tian riu e mostrou seu espírito divino, um espírito divino de escorpião, e a comparou com a de Li Yan. Li Yan conteve um sorriso, pensando que, entre tantas coisas, Lin Tian escolheu comparar os espíritos divinos. Li Yan apontou o dedo para Lin Tian. Ele convocou o caixão de vida e morte e ordenou que ele o suprimisse. Lin Tian não conseguia se mover nem falar. Ele se ajoelhou no chão enquanto seu espírito divino se despedaçava atrás dele. Li Yan aproveitou a chance e socou Lin Tian, lançando-o para fora do quarto. Com um sorriso brilhante, Li Yan olhou para sua irmã e lembrou a ela que tinha lhe dito que se tornaria mais forte. Li Yan pegou a pílula de concentração de Qi e comeu, então ele começou a meditar enquanto dizia a Gong Qianshu para esperar até que ele se tornasse um praticante marcial de 5 estrelas. Ele planeja abater bestas na montanha de bestas para obter seus cristais de bestas e vendê-los para poder comprar as ervas que Gong Qianshu precisa. Gong Qianshu ficou satisfeita com o plano e acrescentou que eles também têm uma alta chance de encontrar as ervas que ela precisa na montanha de bestas. Li Yan meditava diligentemente dentro de sua esfera roxa sob a lua crescente. Na montanha de bestas, Li Yan está parado de olhos fechados, concentrado em encontrar algo. Ele abriu os olhos e correu rapidamente.
Parou imediatamente assim que avistou o tigre da nuvem de chamas. Os olhos dourados do tigre brilharam assim que avistaram Li Yan. Li Yan e o tigre circularam um ao redor do outro. Li Yan estava nervosamente pensando se conseguiria lidar com ele, já que o tigre equivalia a um praticante marcial de 6 estrelas. Gong Qianshui disse a Li Yan para não esperar por sua ajuda e ele fez um bico, dizendo que já sabia disso. O tigre saltou para atacar Li Yan enquanto ele concentrava sua aura no punho. Ele socou o tigre quando este se lançou contra ele. Li Yan escorregou para trás, pois foi empurrado pelo poder do tigre. Ficou preocupado ao ver que seu punho estava ferido enquanto o tigre estava ileso. Decidiu que não tinha escolha a não ser usar seu espírito divino e o convocou. Uma sombra escura saiu do caixão e se transformou em uma mão gigante que imitava o que a mão direita de Li Yan estava fazendo. A mão gigante agarrou o tigre e o jogou no chão. Li Yan viu isso como uma oportunidade e pulou nas costas do tigre, golpeando-o várias vezes até que ele sangrou até a morte. Gong Qianshui apareceu atrás de Li Yan, sentada no caixão. Ela disse a Li Yan que sua falta de experiência está afetando-o e que ele teria sido capaz de derrotar o tigre com um único golpe em seu nível atual, como um praticante marcial de 5 estrelas. Li Yan disse a ela para pegar leve, pois era a primeira vez que lutava contra um tigre da nuvem de chamas. Gong Qianshui sorriu e abriu o leque que estava segurando, concordando e disse a Li Yan para se apressar e ver se havia um núcleo de besta. Li Yan segurou um núcleo de besta em suas mãos e exclamou o quão sortudo ele foi por conseguir um na primeira tentativa. Em seguida, ele perguntou a Gong Qianshui, que estava prestes a entrar no caixão, se ele poderia usar o caixão se ela estivesse dentro dele. Gong Qianshui disse a ele que ela pode se fundir com o caixão e ele pode usá-lo sem machucá-la ou deixar que outros descubram sobre ela. Li Yan ficou satisfeito com a informação e correu para continuar sua caçada. Vários dias depois, Li Yan agora é capaz de lutar contra 2 bestas ao mesmo tempo. Ele derrotou as 2 bestas, mas ficou decepcionado por não haver cristais de bestas novamente. Ele se perguntou quanto tempo levaria para conseguir dinheiro suficiente para comprar as ervas, mas também ficou satisfeito, por sentir que seu corpo estava ficando mais forte a cada dia, após esses dias de matança intensa. Li Yan sentiu que alguém estava por perto e imediatamente se escondeu atrás de uma árvore. Ele viu 3 pessoas da família Zhao conversando sobre conseguir o fruto cristal que os tornaria ricos. O irmão Gang, que parecia ser o líder dos 3, disse aos outros que eles precisam derrotar os 2 leões dourados do sol primeiro se quiserem chegar ao fruto. Ele então disse que vai ficar com metade dos cristais espirituais se tiverem sucesso. Os outros concordaram, pois ele era um praticante marcial de 6 estrelas e eles só podiam contar com ele. Enquanto os 3 se afastavam, Li Yan começou a pensar que pode conseguir pelo menos 6 ou 7 mil pedras espirituais vendendo fruto cristal, que era uma erva de 3º nível. Gong Qianshui interrompeu seu monólogo e perguntou se ele queria roubar deles. Li Yan deu de ombros e disse que não é roubo, é destino, pois quem pega primeiro fica com o item. Gong Qianshui elogiou a mentalidade de Li Yan e disse que ele precisa ter esse tipo de mentalidade se quiser se tornar mais forte. Os 2 leões dourados do sol estavam guardando a entrada. Quando Zhao e seus companheiros chegaram, os leões atacaram e eles começaram a lutar com eles. Enquanto isso, Li Yan se escondia nos arbustos, observando-os. À medida que eles derrotavam os 2 leões dourados do sol, um dos companheiros de Zhao exclamou que tiveram sorte, pois ambos os leões tinham cristais de bestas. Zhao ficou satisfeito e entusiasmado para verificar o fruto cristal. Eles viram a árvore carregando muitos frutos cristais no final do caminho. Eles ficaram felizes e exclamaram que vão ficar ricos, mas ouviram uma voz vinda de trás deles, dizendo que também quer os frutos cristais. Todos se viraram para ver quem estava falando e viram Li Yan em pé atrás deles. Os 3 reconheceram Li Yan e zombaram do que ele acabará de dizer. Zhao o chamou de filho inútil da família Lin, e seus outros companheiros entraram na ideia, chamando seu espírito divino de lixo. Li Yan ficou bravo com os insultos e mandou-os desaparecer se não quisessem morrer, pois ele queria o fruto cristal. Os 2 companheiros de Zhao, confiantes demais, garantiram que dariam conta de Li Yan, pois ele é apenas um praticante marcial de 3 estrelas.
Li Yan facilmente esquivou-se e contra-atacou os ataques dos dois companheiros e então derrotou eles facilmente. Li Yan disse que era a vez de Zhao Gan, que ficou assustado ao ver seus dois companheiros caídos no chão ao seu lado. Zhao Gan ainda não conseguia acreditar no que acabará de testemunhar, que Li Yan agora é um praticante marcial de 5 estrelas. Ele questionou como o espírito divino lixo poderia chegar a 5 estrelas tão rápido. Li Yan disse para ele parar de fazer perguntas e o provocou. Zhao Gan ficou furioso e atacou Li Yan com um soco, dizendo que um praticante de 5 estrelas não pode derrotá-lo. Li Yan disse a ele que deu a eles uma chance de fugir antes, enquanto também lançava um ataque contra Zhao Gan. Seus punhos colidiram poderosamente, fazendo o vento soprar ao redor deles. Zhao Gan escorregou no chão, empurrado pela força do soco de Li Yan. Sua boca sangrava enquanto exibia incredulidade sobre o que acabará de acontecer. Li Yan apenas acenou rapidamente com a mão para dispersar a poeira à sua frente e não disse nada. Zhao Gan ainda disse confiantemente que subestimou Li Yan e convocou seu espírito divino. Ele mostrou seu espírito divino, que parecia um falcão, e chamou o espírito divino de Li Yan de lixo. Li Yan apenas ficou parado e não disse nada, enquanto o espírito divino de Zhao Gan se lançava para atacá-lo. Então, ele sorriu e convocou seu caixão, dando o comando consumir. Ao seu comando, o caixão se abriu e sugou o espírito divino de Zhao Gan. Zhao Gan entrou em pânico e gritou, ordenando que seu espírito divino voltasse, mas o caixão se fechou. Ele ficou congelado no lugar com incredulidade, enquanto Li Yan disse a ele para se lembrar de ouvir seus avisos, e fugir da próxima vez que ele mandar eles fugirem. Li Yan estava brincando com o fruto cristal em suas mãos, admirando a incrível habilidade do caixão da vida e morte de consumir. Gong Qianshu lembrou Li Yan que, embora ele possa consumir o espírito divino de outras pessoas para avançar, sua capacidade máxima é de 6 estrelas e, se ele ultrapassar esse limite, pode se machucar. Li Yan confirmou que entende e apertou o fruto cristal em seus punhos. No movimentado pavilhão dos tesouros Undred, Li Yan foi direto para o balcão de trocas e entregou sua bolsa ao atendente. O atendente, um homem idoso, olhou para Li Yan e julgou que um jovem como ele não poderia ter algo de valor. Para sua surpresa, a bolsa continha cristais de besta e frutos cristais, e uma erva de 3º nível. O homem idoso perguntou apressadamente a Li Yan de onde ele tirou as ervas, mas Li Yan não divulgou a informação. Li Yan disse ao homem idoso que os clientes do pavilhão dos tesouros Undred não são obrigados a explicar de onde obtiveram seus itens. O homem idoso admitiu constrangido que havia esquecido disso. Ele então ofereceu a Li Yan um preço de 13.000 pedras espirituais pelos itens, mas Li Yan pechinchou, dizendo que o preço estava baixo. O homem idoso aumentou o preço para 13.500, mas Li Yan aumentou para 14.000, afirmando que não aceitaria um preço menor que esse. Derrotado, o homem idoso concordou com o negócio. Li Yan estava radiante enquanto agradecia ao homem idoso. O homem idoso então aconselhou Li Yan a ir ao departamento de vendas e comprar uma bolsa mágica, pois seria mais fácil e seguro de usar ao lidar com pedras espirituais. Li Yan agradeceu ao homem idoso e seguiu seu conselho. Enquanto olhava as bolsas mágica espacial, o rosto de Li Yan estava perplexo, pois só havia bolsas de baixo nível, mas eram tão caras, custando 1.000 pedras espirituais. Embora Li Yan não quisesse comprar uma, ele precisava de uma para transportar as pedras espirituais e as ervas. Li Yan saiu da loja carregando a bolsa mágica na mão com o coração pesado. Em seguida, Li Yan foi até a loja que vendia ervas e comprou 60 flores flamejante, 100 gramas voadoras do dragão e 160 folhas de ásteres. A atendente ficou surpresa com o grande pedido, mas imediatamente começou a preparar as ervas. Enquanto ela estava empacotando as ervas, ela se perguntou quem era aquele garoto capaz de pagar pelas ervas caras que ela estava empacotando. Com um sorriso, ela entregou os sacos de ervas e disse a Li Yan que o total custava 10.000 pedras espirituais. Li Yan ficou desanimado, pois pensou que poderia ser rico por um tempo, mas depois de gastar suas pedras espirituais nas ervas, ele ficou imediatamente pobre novamente, com apenas 3.000 pedras espirituais restantes. Ele fez uma nota mental de que precisava trabalhar mais duro enquanto saía da loja. Enquanto caminhava, Li Yan parou em seus passos quando foi cumprimentado por uma figura familiar. O jovem perguntou a Li Yan,
porque ele estava comprando todas aquelas ervas, e acrescentou zombeteiramente que Li Yan deve ter pensado que poderia se tornar útil após comê-las. Ele também disse a Li Yan que ele precisaria reencarnar se quiser ser útil, porque ele tem um espírito divino lixo. Li Yan reconheceu o homem como Wong Fei. As palavras de Wong Fei foram ouvidas pelos outros clientes que passavam, e eles começaram a reconhecer Li Yan como aquele com o espírito divino do caixão, e que a família Wang cancelou o casamento. Li Yan ignorou os insultos de Wong Fei e simplesmente passou por ele, mas Wong Fei virou-se e agarrou os ombros de Li Yan. Ele então mencionou a promessa de 3 anos que Li Yan fez com a senhorita Wong Ning quando ela cancelou o casamento. Ele riu e chamou Li Yan de covarde, provocando-o a parar de se humilhar e cancelar o casamento. Li Yan olhou fixamente para Wong Fei e pediu para ele tirar as mãos, caso contrário, ele iria quebrá-las. Dentro do pavilhão dos tesouros Undre, Wong Fei está segurando o ombro de Li Yan e Li Yan está ameaçando quebrar as mãos dele se ele não soltar. Wong Fei esfregou os ouvidos enquanto zombava, dizendo para Li Yan repetir o que ele disse, pois não ouviu direito. Li Yan o encarou e disse a Wong Fei que ele pediu por isso. Em seguida, Li Yan segurou a mão de Wong Fei depois o braço, e então ele apertou muito forte e o braço quebrou. Wong Fei berrou como uma franga, e logo caiu no chão, gritando de dor. Os espectadores ouviram o som dos ossos de Wong Fei quebrando, mas não quiseram se meter e os deixaram sozinhos. Deitado no chão, Wong Fei apontou para Li Yan, que estava de pé acima dele e o encarando. Wong Fei fez uma ameaça de que mataria Li Yan, mas Li Yan permaneceu imperturbável. Ele segurou o braço que Wong Fei usava para apontar para ele e o quebrou também. Wong Fei soltou outro grito, fazendo alguém da multidão questionar quem estava fazendo todo aquele escândalo. O homem era o anfitrião do pavilhão dos tesouros Undred e o único fabricante de elixires na cidade de Jianshua, chamado Host Zhou. Li Yan se curvou respeitosamente para o Host Zhou e o velho o reconheceu como o garoto da família Lin. Ele então repreendeu Li Yan, dizendo que ele não tem permissão para causar problemas no pavilhão e que ele vai pagar pelos danos. Wong Fei interrompeu a conversa, gritando que Li Yan quebrou seus 2 braços e exigindo que o Host Zhou mate Li Yan, pois ele está disposto a pagar muito ouro pro velho. O Host Zhou encarou e, com um forte impulso, o lançou para fora da porta. Li Yan fechou os olhos, pensando no quão idiota Wong Fei foi ao tratar o Host como se fosse um matador de aluguel. Wong Fei encarou o Host Zhou da porta. Estava prestes a protestar quando o Host Zhou disse para ele ir embora ou morrer na porta com um olhar ameaçador. Wong Fei ficou assustado e saiu correndo gritando e esbarrando nas outras pessoas na multidão. Li Yan agradeceu ao Host Zhou, mas ele disse que não estava ajudando Li Yan, que o garoto Wu era apenas muito arrogante. O Host Zhou dispensou Li Yan dizendo que não há motivo para ele ficar por perto, já que o garoto Wu já foi embora. Li Yan se curvou educadamente e disse que agora vai partir. Enquanto Li Yan saía da porta, o homem idoso do balcão de trocas relatou ao Host sobre as transações de Li Yan. Host Zhou estava pensando sobre o motivo de Li Yan ter comprado tantas ervas. Na residência da família Lin, quando Li Yan abriu a porta para entrar na casa, foi recebido por uma onda de calor intensa. Ele logo reconheceu que vinha do quarto de Xuer, pois ela possui um corpo especial onde, ocasionalmente, emite um calor avassalador e fica superaquecida. Li Yan estava prestes a correr para o quarto de Xuer quando Gong Qianshui apareceu na frente dele. Ela o impediu e disse que ele não poderia entrar em seu estado atual, pois não seria capaz de suportar o calor, que estava muito intenso lá dentro. O rosto de Li Yan se tornou sério enquanto disse a Gong Qianshui que ele precisava salvar sua irmã e se havia alguma coisa que ele pudesse fazer. Gong Qianshui convocou o caixão e disse a Li Yan para esperar até que ela o cobrisse com energia para evitar que ele se queimasse. Li Yan ficou coberto por uma esfera de energia roxa e Gong Qianshui disse que ele poderia entrar agora. Xuer estava deitado em sua cama, com ondas de calor emitindo dela e seu rosto estava vermelho e suado. Li Yan arrombou a porta e correu em direção a Xuer quando Gong Qianshui o parou novamente. Gong Qianshui disse para ele não tocar em Xuer e deixá-la fazer primeiro. Gong Qianshui tocou o pulso de Xuer e verificou sua pulsação com o indicador e o dedo médio. Ela não conseguia acreditar que Xuer possui o físico do Sol, que era um físico especial entre os cultivadores, e apenas 1 em 10 milhões de pessoas pode existir. Gong Qianshui parecia preocupado e disse a Li Yan que,
O físico de Xuer ainda não se desenvolveu completamente, está apenas adormecido, então o futuro dela é imprevisível. Li Yan não se importa com o quão impressionante seja o físico de sua irmã, tudo o que ele quer é que ela viva feliz e ele quer ajudá-la com isso. Gong Qianshui disse a Li Yan que se ele quiser ajudar, ele precisa ativar completamente o físico do sol dela. Para fazer isso, ele precisa encontrar o Ganoderma de gelo. Li Yan estava prestes a sair dizendo que irá comprar um no pavilhão dos tesouros Undre, mas Gong Qianshui o impediu. Ela disse a ele que ele não será capaz de encontrar uma Eva de nível 7 em um lugar como o pavilhão dos tesouros Undre. Li Yan caiu no desespero quando ouviu que era uma Eva de nível 7. Tal Eva de alto nível nem mesmo pode ser encontrada na cidade de Qinja, muito menos em uma pequena cidade como Jianshu. Ele entrou em pânico ainda mais quando percebeu que tais Evas podem nem mesmo existir em toda a dinastia Tianwu. Com um suspiro, Gong Qianshui disse a Li Yan para não se preocupar, pois ela ajudará a aliviar os sintomas de Xuer. Li Yan sorriu intensamente com lágrimas nos olhos quando ouviu o que Gong Qianshui disse. Mas Gong Qianshui acrescentou que só pode ajudar a controlar os sintomas por 5 anos. Ela disse que Li Yan precisa encontrar o Ganoderma de gelo em 5 anos. Ele declarou que encontraria, com olhos cheios de determinação. Gong Qianshui então disse a Li Yan para recuar um pouco. Ela começou a emitir energia espiritual de suas palmas e fluir em direção a Xuer. Uma grande quantidade de energia está sendo liberada por Gong Qianshui, então Li Yan teve que se defender com os braços para não ser lançado para longe. Algumas energias espirituais estavam flutuando pelo quarto de Xuer e Gong Qianshui estava recuperando-as. Li Yan parecia preocupado, já que Xuer ainda estava inconsciente. Gong Qianshui o tranquilizou dizendo que ela estaria consciente a qualquer momento, então ela precisava voltar para o caixão de vida e morte. Como se fosse um sinal, Xuer acordou assim que Gong Qianshui saiu. Li Yan imediatamente verificou como ela estava e perguntou como ela se sentia. Ele então explicou que viu seu físico quando voltou, então ele pegou um elixir que a ajudou a acalmar os sintomas e deu a ela. Xuer sorriu e disse ao irmão que podia sentir energia flutuando dentro de seu corpo e que estava se sentindo muito bem. Li Yan ficou feliz e confortou Xuer, dizendo que ela ficará ótima em pouco tempo. Ele a abraçou e pensou que precisava encontrar o Ganoderma em 5 anos, não importa o que acontecesse. No dia seguinte, Li Yan apresentou todas as ervas que comprou no pavilhão dos tesouros Undre para Gong Qianshui. Ele pediu a ela para ajudá-lo a preparar o elixir para que ele ficasse mais forte. Ele precisa ficar mais forte, senão nunca encontrará o Ganoderma. Gong Qianshui adorou a determinação de Li Yan e eles começaram os preparativos. Li Yan colocou 2 recipientes na mesa. Gong Qianshui estava começando a se concentrar e fazer gestos quando Li Yan a interrompeu, dizendo que preparou o dobro do elixir. Ele quer que ela faça 2 elixires, um deles de qualidade inferior. Gong Qianshui perguntou a Li Yan por que ele quer que o outro seja de qualidade inferior. Li Yan disse que quer vendê-lo, mas não quer que os outros sejam tão bons quanto ele. Gong Qianshui riu com o pensamento, mas gostou da ideia. Então ela continuou a se concentrar e fazer gestos para preparar o elixir. Os olhos de Li Yan se arregalaram, os movimentos de Gong Qianshui eram tão rápidos que ele não conseguiu vê-los. Gong Qianshui terminou de criar os elixires e disse a Li Yan que o da esquerda era para ele e que ele poderia vender o da direita. Li Yan ficou satisfeito, finalmente poderia começar a elevar seus poderes. Gong Qianshui disse a ele para começar a meditar. 3 dias depois, Li Yan abriu os olhos ao terminar de meditar. Gong Qianshui disse a ele que agora ele pode usar o remédio para ajudar a restaurar seu corpo. O corpo de Li Yan tremia enquanto ele se dirigia à mesa onde estava o elixir. Gong Qianshui fazia o possível para segurar o riso ao ver como Li Yan estava trêmulo. Ela então ficou assustada quando Li Yan alcançou o elixir e estava prestes a bebê-lo. Ela entrou em pânico e imediatamente agarrou os braços de Li Yan para impedi-lo de beber e perguntou o que ele estava fazendo. Depois que ela o interrompeu, Li Yan se perguntou a razão por trás de sua ação, já que ela mesma tinha dito para ele recuperar o corpo com o elixir. Ela explicou que o elixir não era para ser bebida, mas sim para ser usada no banho e 2 gotas seriam suficientes. Se ele bebesse um único gole disso, ele seria morto instantaneamente.
Li Yan ficou arrepiado com o pensamento. Ele correu diretamente para buscar água para o banho. Depois de encher a banheira, ele começou a se despir. Mas ele sentiu os olhos dela olhando para ele, então seu rosto ficou vermelho. Com uma expressão envergonhada, ele perguntou se era ok tomar banho com as roupas. Gong Qianshui brincou e perguntou se ele estava com medo de que ela olhasse para ele. Li Yan respondeu que não, então Gong Qianshui disse que não estava interessado em garotinhos e que seria melhor sem suas roupas para que ele pudesse mergulhar na água. Eventualmente, ele se despiu diante dos olhos interessados de Gong Qianshui. Ele mergulhou na água e se sentiu confortável. Ele tirou o elixir e lentamente despejou seu conteúdo na água. A água do banho começou a emitir uma poderosa energia. Zumbia e a pressão da água aumentaram ao seu redor. Ele apertou os dentes enquanto a rica energia entrava em seu corpo. Ela apareceu ao lado dele e o instruiu a adicionar outras 2 gotas depois que ele absorvesse completamente a energia atual e a água retornasse ao estado original. Se ele ficasse de molho por 4 horas por dia, durante 8 dias, ele alcançaria o estágio de especialista marcial de 6 estrelas. Ele ficou impressionado com a rapidez que seria. Ela lembrou que ele absorveu as almas dos outros antes. Então ele perguntou se ele ficaria mais forte mais rápido se dedicasse a absorver as almas de outras pessoas. Ela sorriu e explicou que, se ele absorvesse frequentemente as almas de outras pessoas, seria muito fácil expor a existência do seu caixão. Nesse momento, ele só poderia esperar por sua morte. Ele ficou chocado e pensou que talvez não pudesse usar sua alma facilmente no futuro. Mas ela o assegurou que sua alma ainda não estava em sua forma final, então ninguém em sua pequena cidade a reconheceria. No entanto, uma vez que a forma do caixão mudasse, suas habilidades também se tornariam imparáveis e, quando alguém o reconhecesse, não seria um problema. Ele ficou feliz ao ouvir suas palavras e decidiu manter as habilidades do caixão em segredo até se tornar mais forte. Ela aguardaria e veria o dia chegar. 8 dias depois, a aura de Li Yan irrompeu com uma explosão. Todos os móveis ao seu redor voaram com a onda de choque de sua energia. Ele agora alcançara o estágio de especialista marcial de 6 estrelas. Antes que a competição de fim de ano começasse, ele precisava alcançar o estágio de especialista marcial de 8 ou até 9 estrelas. Gong Qianshui então apareceu atrás dele, informando que seu elixir estava quase acabando e perguntou quando ele venderia a outra garrafa de elixir. Ele respondeu que venderia agora. Depois de um momento, ele se vestiu com roupas misteriosas. Ao sair, ele esperava que isso escondesse sua identidade. Ele chegou ao pavilhão dos tesouros Undred novamente. No escritório de trocas, Li Yan apresentou a garrafa de elixir ao velho homem e disse que queria vendê-la. O velho homem estreitou os olhos e inspecionou a garrafa. Li Yan explicou que o elixir poderia ajudar os especialistas marciais a aumentar sua cultivação rapidamente, sem efeitos colaterais, mas não poderia ser bebida diretamente, sendo apenas usada para banhos. O velho homem duvidou que tal elixir existisse e pensou que ele estava sendo enganado. Ele virou-se e pediu para Li Yan esperar um momento, pois iria deixar o mestre do pavilhão inspecionar o elixir. Depois de esperar por um tempo, o velho homem voltou e apontou para Li Yan próximo a ele. O mestre do pavilhão se aproximou com um rosto encantado e educadamente perguntou se eles poderiam conversar na sala interna. Li Yan ficou em silêncio e pensou que era incômodo conversar. No final, ele só pôde concordar e pedir para ser conduzido. Depois de sentar na sala interna, o mestre do pavilhão informou Li Yan que identificou o líquido da garrafa como efetivo e perguntou se ele era um alquimista. Li Yan calmamente perguntou em resposta se o mestre do pavilhão estava tentando obter informações dele. O mestre do pavilhão acenou com a mão e pediu perdão, pois ele estava apenas um pouco curioso e não tinha outras intenções. Li Yan pensou por um momento e confirmou que ele poderia ser considerado um alquimista. O mestre do pavilhão ponderou que a pessoa capaz de formular um líquido com tal efeito devia ser pelo menos um alquimista de 3º grau, então ele não pôde deixar de se perguntar o que uma pessoa forte como ele estava fazendo em uma cidade pequena. Depois de um momento, ele sorriu e disse que estava disposto a comprar a garrafa do elixir por 100.000 pedras espirituais. Li Yan ficou chocado com o valor alto.
Ele só esperava vendê-la por 20.000 pedras espirituais, mas agora o mestre do pavilhão oferecia um preço generoso. Sem hesitar, ele concordou em pegar o dinheiro. Um atendente foi chamado e trouxe o dinheiro. O mestre do pavilhão apresentou o dinheiro e disse para Li Yan contar. Ele pegou os sacos de dinheiro e contou por um tempo. Então, ele se virou e informou ao mestre do pavilhão que não havia problema. Em seguida, despediram-se um do outro. Depois de se virar, o mestre do pavilhão observou Li Yan com um olhar atento. Em seguida, viu Li Yan se aproximando de outra loja ao lado. Depois que Li Yan saiu do pavilhão, o mestre chegou à loja, deixando a atendente confusa. Ele perguntou diretamente a ela quais ingredientes Li Yan comprou. A garota o cumprimentou e respondeu que Li Yan gastou 50.000 pedras espirituais para comprar flores do sol flamejante, grama voadora do dragão e ásteres. O mestre do pavilhão ficou chocado e lembrou que os ingredientes medicinais eram os mesmos que o garoto da família Lin comprou no passado. Ele ouviu dizer que Li Yan tinha um nível de cultivo de 3 estrelas, mas sentiu que ele tinha alcançado o cultivo de 5 estrelas quando se encontraram há algum tempo, e ele assumiu que devia ser por causa do elixir. Olhando para fora, ele se perguntou qual era a relação de Li Yan com o misterioso alquimista. Após caminhar entre a multidão, Li Yan chegou a um canto tranquilo. Ele examinou ao redor e, certificando-se de que não havia ninguém por perto, tirou o capuz e suspirou aliviado. Agora, ele não precisava mais fingir. Gong Qianshui então apareceu e perguntou se ele tinha usado intencionalmente uma identidade misteriosa para comprar ingredientes medicinais, e fazer com que o mestre do pavilhão adivinhasse o relacionamento entre eles. Li Yan sorriu e confirmou, dizendo que se conseguisse fazer o mestre do pavilhão duvidar, talvez ele pensasse um pouco melhor em sua família no futuro. Gong Qianshui não pôde deixar de elogiar seu pensamento. Li Yan então levantou animadamente as pedras espirituais que obteve inesperadamente. Gong Qianshui pensou que o mestre do pavilhão ofereceu um preço alto para fazer amizade com um especialista, mas perguntou por que ele estava tão feliz se recebeu apenas 100.000 pedras espirituais. Ele permaneceu em silêncio e assumiu que Gong Qianshui podia ser uma pessoa importante, já que ela não se importava com uma quantia tão grande de dinheiro. Mais tarde, na mansão Lin, Xuer perguntou onde ele esteve, reclamando por não tê-la levado junto. Enquanto coçava a cabeça, Li Yan só podia rir constrangido. Ele então a convidou para ir ao pavilhão de artes marciais, o que ela aceitou feliz. Enquanto caminhavam, ela perguntou a Li Yan se ele estava praticando artes marciais e se ele se tornou um especialista marcial de 6 estrelas, mas ele disse para ela não perguntar e apenas segui-lo. No pavilhão de artes marciais, eles passaram pela área de lutas com uma grande multidão torcendo pelos que estavam lutando no palco. Na seção de habilidades de artes marciais, Li Yan e sua irmã conversaram alegremente enquanto entravam. As artes marciais do continente Tianwu eram divididas em 6 níveis: comum, humano, terra, céu, espírito e divino. Em cada nível, elas eram divididas em classes: baixo, médio, alto e superior. A arte marcial mais forte que ele conhecia era apenas uma arte marcial de nível intermediário e era do patriarca da família Lin, ou seja, seu pai. Desta vez, Li Yan pegou um livro de artes marciais. Depois de dar uma olhada, ele descobriu que era uma habilidade de nível comum de classe superior que podia trazer o poder do vento e do trovão para o seu punho quando dominada, então ele considerou uma boa opção. Neste momento, Xuer se aproximou dele e informou que o livro era de nível comum de classe alta, mas, como havia uma parte faltando, era impossível aprendê-lo completamente. Li Yan ficou desapontado e decidiu devolver o livro com um suspiro. No entanto, a voz de Gong Qianshui o chamou e disse que ela podia corrigir isso. Ele ficou chocado e ficou parado. Ele recuperou o livro e disse à sua irmã que tentaria praticá-lo primeiro e que mudaria se não funcionasse. Então Xuer concordou relutantemente. Ele escolheu outro livro. Depois de um tempo, eles continuaram a andar. Mas quando ele se virou, alguém o mandou parar. Olhando, ele reconheceu que era Lin Tian, então ele perguntou se a última lição não foi suficiente. O rosto de Lin Tian escureceu, e ele retrucou dizendo que o seu irmão mais velho veio ajudá-lo a bater em Li Yan. Ele imediatamente reconheceu o irmão mais velho como Lin Jun.
Ele pensou em Li Yan como um lixo que se tornou um especialista marcial de 4 estrelas, o que era totalmente inesperado, mas agora que seu irmão foi espancado, eles precisavam acertar as contas. Li Yan não teve medo e perguntou sobre suas intenções. Lin Jun apontou para a arena do lado de fora e desafiou Li Yan para uma luta. Após suas palavras, Li Yan permaneceu em silêncio. Pensando que ele estava com medo, Lin Jun subiu na arena e pressionou ainda mais Li Yan a lutar, desafiando-o a ser homem. Enquanto a multidão se aglomerava em interessante tumulto, Shue'er convenceu o irmão a não se deixar provocar pelas palavras e ser enganado. Mas Li Yan pediu a ela para segurar seus livros em vez disso, deixando o coração da garota cheio de preocupação. Li Yan sorriu para ela e disse que não lutaria, mas venceria o inimigo. A multidão ficou chocada ao ver Li Yan aceitando o desafio, e eles pensaram que ele era definitivamente louco. Na arena, eles se encararam. Com uma expressão convencida, Lin Jun mandou Li Yan lutar, mas Li Yan permaneceu em silêncio. Sem hesitar, ele avançou em direção a Lin Jun com uma velocidade impressionante. Lin Jun ficou horrorizado com a rapidez de Li Yan e se defendeu apressadamente, bloqueando o soco de Li Yan com os braços. Mesmo assim, a força o empurrou para trás. Lin Jun percebeu que havia algo errado. Enquanto seus braços tremiam de dor, ele pensou que a força de Li Yan era de um especialista marcial de 6 estrelas. Li Yan foi implacável e atacou novamente. Lin Jun tentou se defender, mas os inúmeros socos deixaram seu corpo machucado e ferido. Após a série de socos, Li Yan desferiu um poderoso chute. Lin Jun ficou aterrorizado e só pôde olhar para o pé que se aproximava. O ataque o empurrou para trás novamente. Ele achou isso inacreditável e questionou Li Yan sobre como ele se tornou um especialista marcial de 6 estrelas. A multidão não conseguia acreditar nas palavras e seus olhos se arregalaram de surpresa, pois eles pensavam que sua alma era apenas lixo. Li Yan então declarou que mostraria o quão grande era o abismo entre eles. Com um pensamento, o caixão da vida e morte se materializou. Lin Jun ficou confuso após sentir que sua alma estava sendo controlada. Aproveitando sua confusão, Li Yan atacou novamente. Lin Jun levantou o braço e mal bloqueou o ataque. Mas Li Yan ainda não tinha terminado e acertou uma joelhada na costela de Lin Jun, fazendo-se contorcer de dor. Ele não conseguiu se segurar e voou para fora da arena. Com um baque, ele caiu no chão inconsciente. Li Yan então se aproximou da borda da arena. Olhando para os dois perdedores, ele disse a eles que lutaria contra eles sempre que quisessem um duelo no futuro. Vendo-o descer, Shue'er se aproximou dele e exclamou que o irmão era incrível. Li Yan sorriu de volta para ela, pegando os livros de suas mãos. Em seguida, eles se viraram e caminharam em direção à casa, em meio aos olhares surpresos da multidão. Mais tarde, dentro do seu quarto, Li Yan estava com uma expressão de preocupação. Sem possuir habilidades em artes marciais, ele sentia que só tinha força bruta e que nem sempre podia ganhar uma luta. Gong Qianshui apareceu e perguntou qual técnica marcial ele queria aprender primeiro. Ele pegou um livro e disse que a técnica do punho que estava incompleta, e pediu para ela verificar se podia ser completada. Gong Qianshui recebeu o livro e começou a folhear com um olhar indiferente no rosto. Depois de um momento, ela jogou o livro fora, dizendo que agora podia ensinar a técnica a ele, deixando Li Yan perplexo. Ela não se importou com a expressão dele e o avisou que só mostraria a técnica uma vez. Em seguida, ela fez uma série de movimentos misteriosos. Ela grunhiu e balançou graciosamente a mão, e arcos de relâmpagos apareceram em sua palma. Com um leve empurrão, a parede diante dela explodiu com um estrondo alto. A luz era ofuscante e Li Yan não conseguiu evitar de cobrir os olhos. Após a explosão, a fumaça se dissipou, revelando a parede destruída. Li Yan estava chocado. A técnica era muito poderosa e se alguém fosse atingido por ela, os ossos dessa pessoa seriam esmagados em um instante. Gong Qianshui era indiferente, ela apenas mostrou como a técnica era feita, então como poderia ser forte. Se ela a executasse completamente, todo o pátio seria destruído. Surpreso com suas palavras, Li Yan perguntou se uma técnica de nível comum era tão poderosa. Gong Qianshui respondeu que um especialista marcial verdadeiramente poderoso, mesmo sem usar qualquer técnica de artes marciais,
podia acabar com uma dinastia apenas com um aceno de mão. Ela então interrompeu a conversa e disse a Linium para tentar a técnica por si mesmo. Ele relutou em fazê-lo e explicou que não sabia se conseguiria fazê-la mesmo tendo gravado os movimentos em sua mente. Mas eventualmente, ele sorriu e decidiu fazer o seu melhor. Depois de preparar sua postura, ele soltou um suspiro profundo. Fechando os olhos, ele lembrou dos movimentos de Gong Qianshu e os copiou. Mas depois do último movimento, nenhum arco de relâmpago pôde ser visto em sua palma. Enquanto ele desabava cansado no chão, Gong Qianshu pensou que ele não era ruim. Com suor escorrendo pelo rosto, ele se levantou e soltou outro suspiro cansado. Ele não podia evitar de exclamar que estava cansado. Gong Qianshu disse a ele que com seu nível atual, ele conseguiu um bom resultado só de ver a técnica uma vez, o que mostrava que ele era qualificado. Uma leve cor de rubor apareceu em seu rosto enquanto agradecia pelo elogio. Gong Qianshu então lançou um livro em sua direção. Ela o aconselhou a aprender os passos etéreos nebulosos, e como era apenas uma técnica de nível comum e de baixa qualidade, era mais fácil de praticar. Sem hesitação, ele concordou animado. 2 meses depois, em seu pátio, Lia enfrentava uma enorme pedra diante de si. Ele ativou os passos etéreos nebulosos e algumas imagens residuais apareceram enquanto ele avançava em direção à pedra. Então ele levantou o punho e ativou seu punho do vento trovejante. E com um estrondo alto, a onda de choque se espalhou, criando uma grande nuvem de poeira.